Corinthians marca reunião por Savarino, topa oferecer 2 jogadores pro Fogão, mas Pedro Raul? Pedro Raul será oferecido? Pô, é sacanagem isso, né? Vídeo Alba se apresenta, desembarca no Rio de Janeiro, né? Para se apresentar ao Botafogo e diz que o clube é gigante e vai se dedicar muito, vai dar a vida por essa camisa. Ex-zagueiro do Fogão, cria da base do Fogão, Dória, confirma a intenção de fazer o 100º jogo pelo Botafogo. Será que ele quer vir pro Fogão? E isso e muito mais. Tem Globo Esporte falando do Anselmi, que chegou no Rio de Janeiro. Tem Jorge Igor falando do Transferbando Textor, do Botafogo. E muito mais. Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, hype o vídeo. Tô sem camisa mesmo, tá um calor desgraçado aqui, tá? Não vou puxar a camisa no quarto, não. Vai ser assim mesmo, rapidinho aqui, bate-vupt, tá? E dê uma moral, ali embaixo tem os produtos que você pode comprar eles e vai ajudar muita gente aqui no canal, porque sem nenhum centavo a mais gasto no seu bolso em cada produto, você ajuda a gente com valor de comissão pro canal, tá? Vamos pro vídeo, depois a gente volta. Gente boa, futebol carioca tá aquecendo as turbinas já. O novo técnico do Botafogo está no Brasil. O argentino Martín Anselmi desembarcou hoje de madrugada no Rio e acredite, ele já esteve no CT, no centro de treinamento, já começou a trabalhar. Duda Dal Ponte, tudo bem? Pois é, Escobar, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Globo Esporte com a gente. Hoje pela manhã, Martín Anselmi esteve aqui no centro de treinamento do Botafogo para conhecer as instalações e ter também o primeiro contato presencial com a direção de futebol. Ele chega ao Botafogo com 4 membros da comissão técnica, 2 auxiliares, um preparador físico e um preparador de goleiros. Todos já estão aqui no Rio, estiveram no CT hoje de manhã. E amanhã vão ter o primeiro contato com os jogadores, porque amanhã está marcada a reapresentação dos jogadores do Botafogo a partir de 7h30 da manhã, com os primeiros exames, atividades físicas e o primeiro contato com essa nova comissão técnica do argentino Martín Anselmi. O Botafogo estreia na temporada de 2026 no Campeonato Carioca no dia 15 de janeiro contra a Portuguesa. Esse é o objetivo aí do Botafogo, começar a temporada conhecendo o treinador argentino e, claro, pensar aí não só no Campeonato Carioca, mas no Campeonato Brasileiro, que já começa em janeiro também, Escobar. O Duda Dal Ponte trazendo pra gente as informações do Botafogo. Agora a gente vai ouvir o que o Anselmi falou, Martín Anselmi, treinador do Botafogo. Vamos ver. Acho que Botafogo é um clube grande com uma grande torcida, então isso também foi parte para dar esse sim e chegar aqui ao Rio. E a gente pode esperar um equipo que compita. Nossa imagem dentro do campo é competir com muita intensidade e, como falei na pergunta anterior, atacar. O homem quer ir para cima, Duda. Agora o Botafogo também está querendo goleiro, querendo reforço aí para o time. Quem é, Duda? Pois é, André, que foi revelado pelo Botafogo e que hoje está no Gil Vicente de Portugal. O contrato com o time português termina no meio do ano, então ele já pode assinar um pré-contrato e o Botafogo viu uma oportunidade de mercado, porque o André não quer ficar em Portugal e quer retornar ao Brasil. Ontem, no jogo contra o Sporting, o Felipe Luiz e o José Boto do Flamengo estiveram lá em Portugal, assistiram ao jogo do André, mas o que a gente sabe de informação nesse momento é que o Flamengo não tem interesse no goleiro revelado pelo Botafogo nesse momento, Escobar. Não, só assistiam uma partidinha de futebol enquanto passeavam. Quem nunca, né? Duda Dal Ponte, a notícia direto da fonte. Um abraço pra você, queridona. No vídeo de hoje, SAF não foi feita para perder jogador para o mercado interno e tomar transferban. Não foi, não. Não é para isso que ela existe. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 460 mil inscritos por aqui. Primeiro sábado do ano, bom sábado para você. Este vídeo foi gravado há 2 dias, no dia 1º, porque hoje, sábado, o dia que ele está indo para o ar, é o início das minhas férias nos Estados Unidos, mas a partir de amanhã, domingo, dia 4, eu começo a gravar vídeos também durante as férias, para você não ficar sem vídeos nesse período. Em um ou outro dia que a programação lá dos parques estiver muito apertada, eu vou avisar. Galera, hoje não vai ter vídeo não, mas acho que na maioria dos dias a gente consegue numa boa, tá bom? Tamo junto, hein? Então vamos lá. Caso Botafogo. 2025 foi o ano daquela frase, começa errado, termina errado. Foi o ano em que ela se aplicou perfeitamente ao Botafogo. Porque começa errado,
depois da não continuidade do trabalho do Arthur Jorge, a demora para trazer um novo treinador, vamos com o interino, o nosso ano começa em maio, aí abre mão da Recopa, passa vergonha, abre mão da Supercopa do Brasil, passa vergonha e terminou errado com o Transferban. Impressionante. Dia 30 de dezembro, penúltimo dia do ano, Botafoguense está ali relaxado, pensando em 2026, pum, presente para você, Alvinegro. Transferban. Porque o Botafogo não terminou de pagar ainda pelo Thiago Almada. O Almada, que foi fundamental para os títulos da Libertadores e do Brasileiro de 2024, foi contratado em junho daquele ano. O Botafogo acordou o pagamento em parcelas, pagamento de 21 milhões de dólares, o que hoje dá na casa de 114, 115 milhões de reais. O Botafogo pagou 2 parcelas e sumiu, não pagou mais. E aí o Botafogo é campeão, como vários outros clubes no Brasil também fazem, né? O Botafogo vai lá, contrata o cara, não paga ou não termina de pagar, é campeão, lucra com os títulos, com a premiação, vende o cara e não paga o Atlanta United. Isso é um escárnio. Isso é um escárnio. O que o Botafogo fez e vários outros clubes do Brasil fazem, e eu digo sempre aqui no canal, é preciso um mecanismo mais célere de punição, de perda de ponto, de exclusão de competição, de, sei lá, proibir o camarada de jogar enquanto não regularizar. Pô, mas isso traz um prejuízo à carreira do jogador que fica impedido. É um debate que a gente precisa ter, mas precisa, porque tudo bem, não, tem o recurso, aí vai na Corte Arbitral do Esporte, aí tem o processo para chegar no Transferban. Veja, foi em junho de 2024 que o Botafogo comprou o Almada. Foi ao longo de todo 2025 que o Botafogo não pagou pelo Almada. Ele só vai sofrer a consequência disso agora em 26. Porque é o momento em que o Transferban está aplicado. Nesse momento, o Botafogo contratou o Vidalba, o ponta-direita, vindo do futebol uruguaio, contratou o Riquelme, o zagueiro do Esporte, não pode inscrever os caras. Mas agora, todo mundo que ele contratou ano passado, ele inscreveu, normalmente. Normalmente. Jogou Copa do Mundo de Clubes, trouxe reforço, normalmente. Então tem que ser imediato. Combinou as parcelas, dias tal. Atrasou, passou um dia do vencimento, 2 dias no máximo, sei lá, 48 horas. Pode ser um problema operacional, às vezes, né? Não deu para fazer o Pix, teve um problema. Então você dá 48 horas para aquele pagamento ser honrado. Passou 48 horas do prazo estipulado do contrato, ou para o pagamento à vista, ou para o pagamento parcelado. Principalmente parcelado, né? Porque o à vista pagou, levou. Não pagou, deu 48 horas, perda de ponto. Tem que ser um mecanismo mais automático para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Eu tenho defendido isso aqui, há tempos no canal. Não acho que o trâmite para uma punição do Transferban seja adequado para a realidade do momento. Você precisa impedir que os maus pagadores se deem bem, porque isso está virando estratégia. Sabe a política do Brasil? Aí eu vou falar com uma galera, nem todo mundo sabe do que se trata, né? Nem todo mundo acompanha esses temas. Mas sabe a política do refis no Brasil? As grandes empresas muitas vezes se planejam tributariamente para não pagar os impostos na época devida, protelam, empurram, porque lá na frente vai vir um parcelamento especial que vai dar 40%, 50%, 60% de abatimento. Valeu a pena. Valeu a pena não recolher em dia. É a mesma lógica. Não paga agora, paga lá na frente, enquanto isso você vai ganhando título, né? Vai. De repente você não tinha nem o dinheiro para pagar. Aí você faz uma aposta de risco. Eu não tenho dinheiro para pagar. Vou trazer, vou combinar de pagar, não vou pagar, vou ganhar um título, aí vai vir a premiação com o título, aí eu vou lá e pago. Pode ser uma política de clube isso aí. Já pararam para pensar nisso? Então, tem que ser para ontem. Transferban não pode demorar tanto para sair. Dito isso, vamos voltar ao caso específico do Botafogo de Futebol e Regatas. Falando daquilo que dissemos no início do vídeo. Quando chegou a SAF no Brasil, você criou uma alternativa para salvar clubes que não conseguiriam se salvar com as próprias receitas, dada a gigante diferença de alguns casos entre arrecadação e dívida. Clubes como o Botafogo ficariam décadas para pagar o que deviam e talvez não sobrevivessem a essas décadas.
de tão sufocados que estariam, com dívida cada vez maior e receita pequena. Aí, você vai abrir a possibilidade de investidores, até mesmo estrangeiros, acelerarem esse processo de recuperação, obterem lucro, que eu sempre disse aqui, não tem nenhum problema. O cara vem aqui, ser dono de uma SAF, investir num clube e lucrar. Ele está aqui para isso, ele não veio fazer filantropia. Ele não veio fazer favor para ninguém. O Textor não saiu dos Estados Unidos para cá pelos belos olhos dos torcedores do Botafogo. Amei vocês, olha, conexão incrível, meu coração acelerou quando eu vi vocês, então tô aí para ajudar. Não é para isso, ele vem para ganhar dinheiro e tá tudo bem. Nunca cheguei aqui e falei, olha, esse Textor veio pro Brasil para ganhar dinheiro, que absurdo. Não. Pelo contrário, muito pelo contrário. Agora, quando você usa todos os benefícios dessa lei, chega no Brasil, se instala, cria no torcedor uma expectativa de um novo tempo, de uma nova realidade. Meu clube agora é SAF, virei SAF, agora, tô montado. Você não vai esperar tomar um transfer ban. Mas nunca que você vai esperar tomar um transfer ban. A SAF é justamente para evitar que isso aconteça. Tomar um transfer ban e perder jogador para o mercado interno, como o Botafogo está perdendo o Marlon Freitas para o Palmeiras, já se fala de Savarino em Fluminense, se falou em Corinthians, é exatamente o oposto do que se criou de expectativa no torcedor, de uma maneira geral, não só do botafoguense, quando veio o SAF. A gente perdia jogador para rival local, porque a gente precisava vender o almoço para pagar o jantar, aí não tinha muito o que fazer. Agora viramos SAF, tem um dono, investimento em dólar e tal. Vamos perder jogador para cá? É muito frustrante, é muito decepcionante. Então, Botafogo está prometendo resolver rapidamente. Botafogo disse que... Aí desculpa, né? O Botafogo já vinha há algumas semanas negociando com o Atlanta United, já vinha tentando um acordo, isso é informação e é verdade. Já vinha tentando um acordo para costurar esse pagamento, dar as garantias financeiras, e no meio disso tudo veio o transfer ban. E teve um recesso de fim de ano. E aí, na nota, quando o Botafogo diz, olha, fica tranquilo que nós vamos resolver isso aí, a gente vai ser agressivo na janela de janeiro, é que deu ruim agora com as festas de fim de ano, o recesso interrompeu as negociações. Meia verdade, né? Vamos lá. Beleza, o recesso pode ter atrapalhado, de repente o acordo estava perto de ser amarrado, aí veio o recesso de fim de ano, o transfer ban vem ao mesmo tempo, simultaneamente, pode ser um azar, tá. Mas essa dívida, essa negociação foi de junho de 2024. Então, desculpa, tempo o Botafogo teve suficiente para fazer esse acordo com o Atlanta United antes de estourar como estourou agora. Só que nos últimos tempos, em 2025, em boa parte de 2025, o Textor estava lá metendo os pés pelas mãos com o Lyon, e a gestão do Botafogo foi claramente negligenciada ao longo de 2025. Claramente, os sinais estão aí. Só não vê quem não quer. Eu acompanho bem de perto o noticiário do Botafogo. Então, é muito frustrante, é muito decepcionante, mas é a realidade. É a realidade. E não adianta. Olha, se você quiser atacar o mensageiro, se você quiser ficar com raivinha, porque o veículo A está noticiando, porque o veículo B está falando, eu acho, de verdade, genuinamente, que você deveria canalizar toda essa sua irritação, toda essa sua cobrança para quem gerou o problema, porque a imprensa não inventou o transfer ban. Quem deu o transfer ban foi a FIFA. A imprensa não inventou o calote do Botafogo no Atlanta United. Quem não pagou até o momento o que deve ao Atlanta United é o Botafogo. A imprensa só noticia. Assim como ela vai noticiar quando o Botafogo pagar, porque vai pagar, né? Porque senão vai ficar 3 janelas sem contratar, sem inscrever, vai pagar. E a gente vai noticiar. Mas é um vexame que se chegue a esse ponto. Quando você vira SAF, quando você ganha o maior título da tua história, quando você finalmente fala, meu Deus, vamos mudar a nossa realidade, acontece isso aí. 2026 é um ano em que o torcedor do Botafogo, quem sou eu para dar conselho para alguém, né? Mas eu acredito genuinamente que 2026 seja um ano em que o torcedor do Botafogo deva apertar as cobranças em cima dessa gestão. 2026 tem que ser um ano em que John Textor definitivamente entenda que, apesar do modelo SAF ser um modelo empresarial, tocar o Botafogo como uma empresa qualquer não cabe.
Quando você toca um clube de futebol, você tem uma responsabilidade esportiva, competitiva, uma responsabilidade com a paixão daquele público que consome aquele produto, aquele negócio com o qual você lucra. Então, acho que em 2026, sugiro que o torcedor do Botafogo, ao invés de mirar o canhão para onde não deve, ao invés de ficar com raivinha quando se fala a verdade, quando se noticia o que aconteceu, que ele vá atrás das respostas por quem responde pela instituição. Que ele vá cobrar aqueles que deveriam tornar o Botafogo saudável financeiramente e não deixar esse Botafogo nesse mar de incertezas que é hoje. Você sabe o que vai ser o futuro do Botafogo? O Textor vai recomprar, não vai recomprar, tem acordo, não tem acordo, cada hora se diz uma coisa, se vaza coisa de dentro do Botafogo, não, tem acordo, tá tudo bem. Aí você vai checar, não tá tudo bem. Não tem nem perigo do transfer ban, aí você vai ver, pum, transfer ban. Então, torcedor do Botafogo, ao longo de 2026, cobre transparência. Eu daqui vou fazer. Cobre transparência. Quando o Botafogo deixa de divulgar, por exemplo, e aí tem torcedor que fica nessa de meu clube é perseguido, meu clube é isso, meu clube é aquilo. Irmão, vai viver a realidade. Quando o clube deixa de divulgar o balanço, que é uma obrigação da lei da SAF. Tem o prazo para divulgar o balanço, as suas informações econômicas, e o Botafogo deixa de divulgar, e tem torcedor que fala, bobagem, pra quê? Tem que divulgar nada mesmo, não. Falta transparência. E quando falta transparência, esse tipo de bomba estoura quando você não está nem esperando. Sabe por quê? Porque você não está sabendo. Sabe por quê? Porque essa informação está sendo negligenciada. Sabe por quê? Porque o clube está escondendo isso de você. Então você tem que cobrar. Cobre essa transparência. É a minha sugestão para você em 2026. Sem essa pressão, o Textor vai continuar fazendo tudo que ele fez em 2025. E o que ele fez em 2025 não foi legal. E está se refletindo, como a gente está vendo. Mas antes de começar o próximo vídeo, olha só tanto de produto que tem aqui fixado, linkado ao nosso canal. Você clica aqui embaixo, nesses botõezinhos, nessas imagenzinhas que tem aqui no vídeo, você escolhe um produto, compra ele pelo link do nosso canal, clicando no botão do nosso canal, e você ajuda a gente ganhando comissão. Não paga nem um centavo a mais do que o valor normal do produto, e parte desse valor vem pra gente como comissão. Você ajuda o canal meio que de graça. Quiser algum produto que não está aqui no canal fixado, manda no direct, manda no comentário fixado aqui, manda no comentário, qualquer lugar que você quiser, que a gente vai ler, vai pegar o link do produto, botar aqui e te avisar. Aí você compra por aqui e ajuda o canal. Então ajude o canal comprando os produtos linkados aqui ao nosso vídeo e você dá muita moral pra gente. Tamo junto? Bora pro próximo vídeo, depois a gente volta. Dória confirma intenção de voltar ao Brasil, revela sondagens e desejo de completar 100 jogos pelo Botafogo. Tem uma história muito bonita lá. Aí o Dória, né, que tá no Atlas do México. O zagueiro Dória está muito perto de voltar ao Brasil. Após 8 temporadas no México, o defensor de 31 anos confirmou que vai ficar com passe livre, né, do Atlas do México e pode fechar aí um pré-contrato com qualquer time brasileiro. De acordo com as últimas notícias, seu destino provável pode ser o Internacional. Em entrevista na sexta-feira, 2/1, ao Central do Mercado do GE, Globoesporte.com, o Dória não quis falar para onde vai, mas revelou que teve sondagens, mas deixou claro que tem intenção de voltar ao futebol brasileiro depois de 11 anos no exterior. Ficou um tempo na Espanha e no México também, como falou ali, 8 anos no México. Aspas para o Dória. Na minha ideia, era ficar aqui no Brasil mesmo. Tenho 1 ano e meio de contrato ainda por lá. 1 ano e meio, pô, aí não dá para fazer pré-contrato não. A não ser que tenha um acordo com o Atlas para vir de graça. Mas pré-contrato não tem como não. Conversei com o presidente, sobre oportunidade de eu poder voltar para casa. O plano deles é diferente do meu. Eu quero competir, quero ganhar títulos. Ou seja, pelo visto, o Atlas não está brigando por títulos, não deve brigar por títulos, e ele quer brigar por títulos. Se eu conseguir um time aqui no Brasil, fico de vez por aqui. Ou seja, deve ter um acordo com o Atlas de liberação, né, de graça, caso ele arrume um time no Brasil. Tem uma relação muito boa com eles. Já tem 8 anos de empresa. Minha ideia é ficar pelo Brasil mesmo, né, explicou o Dória. Tive bastante conversas com os empresários, diretores do clube e até o próprio Santos me buscou em agosto. Ficou de falar comigo para agora também no final do ano.
Tenho alguns times que me consultaram, fizeram essas consultas para ver as minhas condições. Agora eu consigo sair livre. Eles têm uma dívida e eu posso abrir mão da... Ah, então é por isso. Não é que seria sem custos. Seria sem custos para o clube que fosse trazer o Doria. Mas o Doria teria que abrir mão de valores que o Atlas deve a ele para ele sair, né, automaticamente, né, romper com o time mexicano e vir para cá, mesmo com esse 1 ano e meio de contrato. Esse seria o motivo dele conseguir sair de lá de graça para o clube que fosse contar com ele, né? Ele abriria a mão de valores que o Atlas deve a ele. Doria também revelou sua identificação com o Botafogo, clube que o revelou e pelo qual atuou 93 vezes, né? 93 jogos pelo Botafogo. O zagueiro revelou o desejo de chegar à marca centenária com a camisa alvinegra. O Botafogo, como é que é? Foi muito legal. Desde os 13 anos eu vivi no clube. E por sinal, eu posso falar porque eu estudei no mesmo colégio do Doria, né? O Doria desde pequenininho jogava no Botafogo mesmo. E desde sempre foi um moleque que era diferente. Na época dos interclasses não, mas na época dos interescolares, vamos dizer assim, tinha os campeonatos entre as escolas de Niterói e estudava no grafite. Era muito diferente. O time que a gente tinha era quase inteiro do primeiro ano, que tinha ele, que era zagueiro do Botafogo, tinha os moleques do Fluminense, tinha um garoto, também Samuca, lateral esquerdo, Samuel, lateral esquerdo do Botafogo, né, no Júnior também, que era dessa turma. E era o time inteiro quase era de goleiros da base do Fluminense, do Vasco, do Flamengo, do Botafogo, a Portuguesa e etc. O time era campeão todo ano dos interescolares aqui de Niterói. E como ele falou aqui, né, desde 13 anos vivia no clube, desde Marechal Hermes, depois treinava em General Severiano, Engenhão. Tem uma história muito bonita lá, muitos amigos. E é um clube no qual joguei bastante jogos. Acho que faltam 7 jogos para completar o 100º. É uma coisa que eu queria poder completar algum dia. É uma história muito legal. Tem pessoas que ainda trabalham lá, com quem ainda tenho contatos. É um clube que, graças a Deus, sou muito agradecido ao Botafogo, porque foi que me deixou no cenário mundial. Pude ser vendido, ajudar minha família, jogar num time da Europa e poder aparecer para o futebol, disse o zagueiro Doria. Cara, o Doria, a questão dele, a qualidade a gente sabe que o Doria tem, isso aí é inegável. E seria até interessante pelo estilo de jogo dele, a gente lembra dele, aquelas fatiadas que ele dava, até às vezes exagerado, né? Forçava muito a barra, sempre querendo lançar da zaga para o ataque e tal. Mas era um jogador que tinha um bom lançamento, né? Um bom jogo com os pés. Só que, pro lado esquerdo de zaga, a gente tem o David Ricardo, o Barbosa e o Bastos também faz lado esquerdo, faz os dois lados o Bastos, né? Pode fazer o lado esquerdo. E tem o Marçal ainda que faz a improvisação pela zaga. Então é um jogador que talvez não fosse... O momento certo dele vir o Botafogo não fosse esse, né? Se ele fosse um zagueiro destro, aí seria... cairia como uma luva no Botafogo. Seria o momento ideal, mas ele é um zagueiro canhoto. Então complica um pouquinho. Mas o Doria tem sim que um dia voltar ao Fogão. O bom filho, a casa torna. Tomara que um dia consiga voltar. Cara, isso aí foi brincadeira de péssimo gosto, né? Muito mau gosto sobre isso aí. Que não é uma notícia, é uma brincadeira, né? Porque Corinthians marcar reunião para ver se o Botafogo topa, né? Vem passar o Savarino para lá em troca de 2 jogadores, sendo que um deles seria o Pedro Raul, é brincadeira. O Pedro Raul aqui jogou bem. Meu irmão, outra época, outra realidade, um time quase falido, quase quebrado. E o Pedro Raul, depois daquilo, jogou em vários times grandes, em nenhum deles ele foi bem. Nenhum. Então, achar que ele iria bem aqui no Botafogo é, né, muita inocência. O Corinthians não quer envolver valores na negociação, quer trocar jogador por jogador. O Botafogo não quer, vamos dizer assim, uma compensação só de um jogador, até porque fosse para ser 1 para 1, teria que ser um Yuri Alberto, por exemplo, né? Teria que ser aquele rapaz que deu a caneta lá no cara do Vasco, né? Fugiu o nome dele agora, o rapaz, o volante lá, bom de bola, Breno Bidon. Teria que ser um cara assim, tem que ser o Neneca, um cara nesse nível. Agora, para ser
2 por 1, aí dá pra gente fazer a composição. Mas, cara, Pedro Raul não tem como. Pedro Raul ofereceu também Félix Torres, né? Que é zagueiro da seleção colombiana, se não me engano. Mas nenhum deles aí ainda vale a pena você pensar em negociar o Savarino. Tem a questão aí do Fluminense, né? Mas, cara, eu acho muito feio o que estão fazendo com o Savarino. Querendo despachar ele como se fosse um leproso. Não é uma postura legal do Botafogo com o Savarino, que teve chances de sair, não saiu, quis ficar. Eu acho que é uma forma muito ruim de tratar o Savarino, que não merece isso. E em vez de eu ler aqui com vocês o que falou o Vidalba, né? Vamos assistir. Crédito do BTV Esporte pelo vídeo. A chegada do Vidalba no aeroporto aqui no Rio de Janeiro. Vamos assistir, junto com os outros vídeos aí, os outros conteúdos, o Vidalba aqui no Rio de Janeiro, falando como jogador do Botafogo. Seja bem-vindo ao Rio de Janeiro, ao Glorioso. A gente está ao vivo aqui com a torcida. Poderia falar sua expectativa para vestir a camisa do Fogão? Nada, primero que nada, feliz de estar acá. La idea es hacer un buen año. Sé que el club es un club gigante del país, entonces vengo a tratar de dar todo y eso es lo que le puedo decir a la hinchada del Botafogo, que vengo a dejar la vida y todo por esta camiseta. Já para você, a primeira contratação do Botafogo em um ano repete expectativas até mesmo para voltar a ganhar, voltar a competir e bem. Como foram as negociações? Ontem chegou o Martín Anselmi e falou que foi tudo muito tranquilo, muito fácil de aceitar o projeto do Botafogo. O que você sentiu quando viu as primeiras palavras ali da diretoria alvinegra? En realidad me enteré hace poco, relativamente. Cuando yo me entero que es Botafogo y claro que me quiere, la verdad que fue mucha felicidad. Le conté a mi familia, me puse muy feliz y bueno, una vez que se cerró y pude estar acá, lo mismo, mucha felicidad también. Listo, muchas gracias a todos. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.